Fala comigo, pessoal, beleza? Meu nome é Eduardo Custódio e nesse vídeo nós vamos falar do Bitcoin. Vamos dar essa sequência aí na análise de Bitcoin. Lembrando que a primeira análise de Bitcoin que nós fizemos já tem um mês. E se você quiser acompanhar esse passo a passo, é só você pegar os vídeos anteriores, tá bom? Para você saber e estar acompanhando a leitura que a gente vem fazendo durante esse período. Nós começamos com a análise de Bitcoin no H1, depois nós fomos para H4, e agora nós vamos olhar como é que ele está se desenrolando, tá? Nós estamos aqui no gráfico diário. Então, visualmente, não tem o que questionar que aqui nós tivemos um clímax de venda, tá? E no H1 nós conseguimos ver que nós tínhamos um AR, tá? Nós tínhamos um AR e nós tínhamos um segundo teste, tá bom? E o mercado foi se desenrolando e passou esse tempo. E lá eu comentei que a gente não sabe se essa lateralização, acumulação ou possível redistribuição seria um dia, seria uma semana, seria um mês, seria um ano. Isso a gente não tem como saber. O que a gente pode fazer é estar seguindo os rastros do mercado, tá bom? E em cada tempo gráfico você vai ter um volume de negociação diferente, tá bom? Até porque a gente olha tempo gráfico. Então a negociação de um diário vai ser diferente da negociação dos 15 minutos, por exemplo, tá bom? E o que a gente consegue ver aqui? Que depois desse tempo, nós tivemos uma região que configura um possível spring, tá? Você pode chamar de spring, você pode chamar de checkout, tá bom? Você teve uma região que configurou um spring e você teve um teste dessa região com um volume menor. Porém, o mercado veio testar a POC aqui do volume profile. Eu não estava usando essa ferramenta, eu coloquei até para ficar mais dinâmico a leitura, tá bom? Porque o mercado ele passou para a parte superior, para a parte inferior e novamente ele veio testar, só que ele parou nessa região e não conseguiu romper, tá bom? Aqui, ó, que a gente consegue ver, ó, que ele veio na região e não rompeu. Sendo que eu poderia puxar essa marcação, cadê? Poderia puxar essa marcação aqui, ó, à frente, tá? E você teria visto, testou lá e tal, mas talvez foi nesse último candle aqui do dia 29 que ele teve muito volume, então concentrou ali, só que não. Então fiz questão de puxar, tá? Eu fiz questão de puxar para trás para você conseguir ver que não, que essa região já estava delimitada, já era uma região marcada, uma região de volume. Se você ainda não sabe utilizar o volume profile no seu TradingView, nós temos um vídeo, vai aí, ó, clica aí, ó, vídeos, você vai ver um vídeo que ensina a colocar o volume profile de forma gratuita no seu TradingView, beleza? Então agora nós vamos descer para o tempo gráfico de H4, tá bom? Então vamos descer aqui para o H4 e a gente já consegue ver o quê? Maior quantidade de candles, tá bom? A gente consegue ver uma maior quantidade de candles e uma coisa muito interessante que eu falei até em relação ao volume é que a gente consegue ver que tivemos picos de volumes em regiões diferentes. O que isso quer dizer? Que até então, até aqui, ó, nós tínhamos essa média de volume concentrado, ok? Então depois nós passamos a ter que um volume grande justamente na região que filtrou a POC. Aqui tivemos um outro volume, mas também conseguimos ver que era um candle com spread médio, no caso no candle, né, uma barra fechando abaixo de 50%, um candle de fraqueza. E depois nós tivemos um maior ainda na mesma região, indicando, né, que a força vendedora era maior do que a força compradora. E depois, quando o mercado volta para testar, né, ele testa essa região e cai. Outra coisa muito importante que eu queria falar é justamente sobre isso, sobre essa questão de tempos gráficos, que a gente chama questão de fractal, tá bom? Tem muita gente operando, que opera, né, somente o diário, então ele está esperando passar para cima da POC, fazer um pullback, aparecer muito volume, depois fazer um teste sem volume, para ele ter a confiança de poder entrar e esperar que o Bitcoin volte a bater lá 60 mil e para 100 mil. Beleza. Mas tem gente que usa tempos gráficos menores, mas faz swing trade da mesma forma e consegue pegar movimentos. Então essa pessoa já entrou, já saiu, enquanto outras pessoas ainda nem entraram no mercado. Da mesma forma que tem pessoas que olham e encontram oportunidades na venda e pessoas que acham oportunidades na compra, tá?
Então vamos olhar aqui agora no H1. Vamos descer para o H1. E vamos fazer mais uma análise aqui no H1. Antes disso, se esse conteúdo está te ajudando, se inscreve aí no canal, deixa o seu like, compartilha com seus amigos aí que curte uma criptomoeda, que curte um Bitcoin e que curte a análise de Wyckoff, tá? Lembrando que nosso canal é exclusivo para análise de preço e volume, então tem muitas playlists, tem muitos vídeos voltados para esse assunto. Dando continuidade, aqui, vamos fechar, ó, vamos trazer até lá atrás, e aqui, ó, por isso que eu disse, ó, que cada tempo gráfico você tem uma percepção de volume diferente, tá bom? Mas aqui nós tivemos esse fundo com esse volume, aqui foi lá no topaço, provavelmente, eu tenho certeza que alguém pegou esse uptrust, tá? Não tenho dúvida disso, se eu não me engano, eu recebi uma mensagem, não sei se foi nesse dia, mas eu recebi uma mensagem de uma distribuição, provavelmente deve ter sido ali. Aqui nós tivemos, aqui é o H1, tá? Então aqui nós tivemos esse movimento, aqui, ó, tivemos esse movimento, então nós tivemos o que? Olhando o H1, a gente tem o contexto como um todo e agora a gente tem, estamos olhando só esse canal de baixa. Então nós tínhamos o que? Uma linha, para quem fez o nosso treinamento lá, sabe da linha de sobrevenda, né? É a linha de sobrevenda e o mercado fez uma barra com spread gigantesco nessa região, um spread gigantesco que foi rejeitado, fechando para cima. Então o mercado foi, voltou, testou lá e voltou para fazer o teste. Lembra que a gente falou que esse indicador de coloração feito pelo Eduardo é um indicador que ele mede o quê? Ele mede o heat map, que são colorações frias para cores quentes, né? Cores frias para cores quentes. Então, quanto mais claro é a cor, menor quantidade de volume negociado. Então, quando ele volta para testar essa região da barra amarela, você consegue ver que ele tinha muita coloração azul, tá bom? E depois ele volta para testar onde? Que ele não consegue atender, ele não consegue romper essa região da POC. E provavelmente muita gente também pegou essa operação, tanto na compra quanto na venda. Por isso que eu falo, não existe certo e nem existe errado, tá bom? O que existe é o que você, as crenças que você leva e o que você está olhando, tá bom? Agora, se o que você está olhando sempre dá errado, não é porque você acredita naquilo que aquilo está certo, tá bom? Então você tem que ver o que está acontecendo, que está dando errado. Tá bom, Eduardo, você falou e não falou qual é a sua opinião. O que você acha que possa vir a acontecer com o Bitcoin? A minha opinião aqui no H1, primeira coisa, vamos lá. A gente tem, esse canal, correto? Que virou um canal de alta e a gente tem essa referência, tá? Então, a gente tem que ficar de olho nessa região, que é uma região que foi testada, tá? A primeira região que a gente tem que ficar de olho. E a segunda região não precisa nem falar, que é esse fundo aqui. Então, são duas regiões que você vai ficar de olho. E o que você vai aguardar? Cara, geralmente a gente aguarda muito volume, né? Muito volume e um teste com baixo volume. Tá? Isso aqui no H1. E para você que quer uma coisa aqui mais no diário, com certeza, romper, voltar para testar e dar continuidade é o que você mais quer. Tá, Eduardo? Mas se isso daqui vier caindo, tá? Isso aqui pode cair igual um foguete, voltar a testar e vai caindo e vai embora. Cara, ele confirma a sua distribuição, no caso a sua redistribuição, né? Porque ele já distribuiu lá no topo. E uma coisa muito legal que eu escutei do meu brother Vinícius Botelho. Outro dia questionaram ele quando ele colocou uma análise lá no grupo. Ah, mas pô, deu errado, não sei o quê. Cara, os testes servem para ser testados. Então a gente aguarda o quê? Esse teste deu certo. A gente aguarda teste nessa região. E depois que ele teste com baixo volume. Se o mercado continuar a cair, simplesmente é porque o teste falhou. Então a questão é justamente essa. Testes existem para ser testados. Então pode dar certo ou pode dar errado. A principal característica da análise do método Wyckoff é você ter um bom ponto de entrada para uma boa
quantidade de ganho. É simplesmente isso, tá bom? E dentro disso você vai achar o seu melhor gatilho. Se você tem algum setup, algum trade system, qualquer coisa nesse sentido, você vai estar auxiliando ou conciliando juntamente com a técnica do método Wyckoff, tá bom? Então, para finalizar, o que eu acho é isso daqui, ó, para zerar, o que eu acho é isso. No H1, canalzinho aqui que formou, vai voltar para testar a região sem volume. Embaixo tem o teste na região, porque já é uma segunda região de teste. Ele já teve um teste aqui, tem volume concentrado, eles podem ficar vindo testar aqui esse fundo, tá bom? Eles podem ficar vindo testar esse fundo aqui para depois subir. Ou o mercado virar e ele vir caindo. Mas uma coisa legal que faz o mercado virar, ó, é até bom ficar de olho nisso aqui, ó, porque é justamente o uptrust, porque o que ele faz no fundo, ele replica no topo. O uptrust somente é a forma inversa, né, do spring, tá bom? Então, se tem um spring bonito no fundo, o ideal é ter um spring bonito no topo. Vamos trazer aqui para o... Trazer aqui para o diário. Trazendo aqui para o diário, o que eu quero dizer com tudo isso? Eu quero dizer que, da mesma forma que nós vimos essa defesa aqui, ó, tá? Nós vimos essa defesa aqui, a gente queria ver isso aqui no alto, tá bom? Ó? Seria muito legal se a gente tivesse esse movimento aqui no alto, com muito volume, o mercado testar sem volume, para ele vir caindo, tá bom? Às vezes acontece, às vezes não acontece, porque se tudo fosse mapeado, cara, se tudo fosse muito mapeado, aí não ia ter mercado, né? Ia estar todo mundo fazendo a mesma coisa, ia ser fácil demais. Então a ideia é justamente essa, a gente tentar interpretar o mercado para ter as maiores probabilidades e chances de estar entrando do lado certo do mercado naquele tempo gráfico que a gente escolheu, tá bom? Então, até o próximo vídeo, um abraço, fui!